Bom dia a todas as pessoas que estão nesse segundo momento da nossa primeira semana estadual da Ecosol. Que coisa boa a gente está realizando isso juntos e juntas. Eu sou Sônia Latiger, tenho a honra de ter sido convidada pelo Fórum de Niterói para mediar essa mesa. Antes, quero prestar nossa solidariedade à família Ecosol, que perdeu tanta gente na pandemia, nosso abraço, nosso amor, e nossa fé de que nós seguiremos os seus exemplos. E hoje nós temos uma mesa profundamente relevante, que é a mesa que faz o desafio sobre a importância da economia solidária para o desenvolvimento econômico e social do Estado do Rio de Janeiro. É a pergunta da angústia, é a pergunta do desafio, e é a pergunta que todos nós nos sentimos aptos a responder se unidos nessa partilha de ideias coletivas, de ações, onde a hegemonia não seja só do capital, entendeu? O que é aquele que nos oprime. Bom, o objetivo dessa mesa é traçar um panorama como é que se dá a retomada do crescimento do nosso Estado. Um Estado que já havia vilipendiado, um Estado que tem desafios, porque a própria doença do petróleo nos esmagou durante um tempo, um Estado que tem, como todo mundo, enfrentado a crise do capitalismo, e, particularmente, um Estado que sofre, como todo mundo também, essa pandemia, a diminuição de postos de trabalho brutais, empreendimentos comerciais que se fecharam e pessoas que buscam se reinventar, onde a economia solidária é um caminho. É uma pergunta que a gente quer dividir. Como a economia solidária pode ajudar nesse processo? E nós teremos 3 pessoas maravilhosas aqui para tentar tecer essa saída que só se dará no coletivo e na prioridade da solidariedade, ao nosso ver. A primeira pessoa que a gente traz para aqui é a Angélica Hullen, a nossa coordenadora estadual da Economia e Comércio Justo. É presidente do Conselho Estadual de Economia Solidária. Angélica também é integrante da Rede Brasileira de Gestores de Políticas Públicas em Economia Solidária. Nós tivemos o prazer de tê-la nossa coordenadora em Niterói durante um tempo. E a Angélica vai trazer para nós esse dado conjuntural e toda essa visão do governo do Estado em relação a esses desafios. Bom dia, Angélica. Depois eu apresento o Sandro e o querido Almir, mas vamos lá. A palavra está com você, minha querida. Obrigada. 20 minutos e espero que todos participem. Bom dia. Bom dia, companheira Sônia. Gratidão por estar aqui conosco. É maravilhosa estar sendo mediada por você, uma grande guerreira da economia solidária, uma feminista como eu, companheiro Almir e Sandro, de tantas lutas da pauta de economia solidária, e desde já dar as boas-vindas a todas e todos que nos assistem nessa mesa importante de debates, aliás, nessa Semana Estadual de Economia Solidária, que é fundamental, é necessária essa discussão nesse momento, e que nós tivemos que fazer uma adaptação. A gente tem a estadual, em alusão ao Dia Nacional da Economia Solidária, a gente tem esse planejamento desde o início do ano, praticamente. E esse ano nós tivemos que passar por um processo de reformulação, que foi transformar a nossa semana de presencial para virtual, em virtude de todo esse conjunto de consequências da pandemia da Covid-19, em obediência também às restrições sanitárias. E eu aproveito também e compartilho do pensamento da Sônia, desejando energias positivas e superação para todos aqueles e aquelas que perderam seus familiares e seus amigos por conta dessa pandemia. E falar de economia solidária é muito emocionante. Falar neste espaço da onde estou também, solidário e comércio justo no estado do Rio de Janeiro, é um grande desafio porque o estado do Rio de Janeiro
processo muito grande de desafios econômicos e sociais com relação aos consequências dessa política, como eu costumo dizer, capitalista. O Rio de Janeiro tem todo um processo de desgaste, de dificuldades econômicas. E também falar da Estado. Angélica, você está picando. Nós tivemos um pequeno problema. Vocês estão dividindo com a gente a angústia dessa manhã, onde a tecnologia está aparecendo que também se coloca como mais um desafio, não é, professor Sandro? A informação que a gente tem internacional é que Google, geral, deu pau, e imagino que todo mundo tenha ido para o Facebook, para todas as outras plataformas, e deve estar um conjectura. E o problema é que é um desafio que a gente não tem governança. Né? Exatamente. Só a paciência, a solidariedade de compreender que nesse espaço nós também vamos seguir construindo. Sim, sim. A abertura foi muito interessante, porque eu acho que já se colocaram algumas... tem muita... É muito interessante e muito problemático, porque tem muita fé na economia solidária como um espaço potencial de saída e, ao mesmo tempo, muita negação. Quer dizer, nem por isso a lógica prioritária sai da hegemonia capitalista e rentista para a nossa lógica. Almir, nós perdemos a Angélica nesse percurso. E aí? A minha própria internet está muito... A internet móvel está ruim, mas parece que a Angélica está voltando. Volta, querida. Voltei. Não se tranquilize, porque nós botamos a culpa em quem tem culpa, que são essas grandes plataformas que nos manipulam. Vamos lá, mulher. Então, eu vinha falando que é um desafio muito grande para o Estado do Rio de Janeiro, tanto na questão econômica, né, que o Almir e o Sandro são economistas, vão poder entrar com mais detalhamento, quanto na questão social, da desigualdade que permeia o Estado do Rio de Janeiro. Nós temos o terceiro maior orçamento, o primeiro é o orçamento do país, o segundo é o orçamento de São Paulo e o terceiro é o orçamento do Rio de Janeiro. Nós temos o segundo maior PIB, mas o nosso estado do Rio de Janeiro é o 17º em desigualdade de renda. Quer dizer, nós temos inúmeros desafios com relação à questão econômica, com relação à questão social e com relação às expressões da questão social. Eu acho importante traçar esse panorama do estado do Rio de Janeiro para compreender onde é que nós entramos nesse cenário enquanto economia solidária. E quando nós falamos das expressões da questão social, nós falamos de um processo intenso de desemprego, do emprego formal. O emprego formal hoje é uma realidade muito distante. Nós falamos do processo da favelização, do processo do analfabetismo, da violência, que é uma das expressões da questão social mais latentes que existem no nosso Estado. Então, esse cenário do Rio de Janeiro é um cenário que já vinha de uma situação complicada e que se agrava em função da pandemia da Covid-19, todo o seu processo, todas as suas consequências, todos os seus desdobramentos. Falando do Estado do Rio de Janeiro, nós vamos falar da economia solidária. A economia solidária no Rio de Janeiro, ela é pujante, ela tem pessoas guerreiras, ela brota nos territórios locais. Então, a gente tem, assim, enquanto estrutura, enquanto aparato no estado do Rio de Janeiro, nós temos um fórum de cooperativismo popular que existe há 24 anos, nós temos 21 fóruns municipais,
Nós temos um Conselho Estadual de Economia Solidária regulamentado desde 2008. Nós temos um Plano Estadual de Economia Solidária que foi regulamentado em 2015. É um plano, inclusive, que serve de referência para outros estados por contemplar uma variedade de segmentos. E nós temos também a nossa lei estadual, a Lei 8351 de 2019, que eu considero uma lei muito importante, muito completa e também serve de referência para outros estados do Brasil. Além disso, a gente tem um conselho atuante, ao qual nós submetemos no ano de 2020, no início do ano de 2020, todo um plano de trabalho, para que realmente esse plano de economia solidária fosse tirado do papel, porque apesar de existir desde 2015, ele ainda vinha em vias de ser materializado. Ele era um ótimo abstrato e um péssimo concreto, então ele vinha ainda no processo de materialização. Então, em dezembro de 2019, nós tivemos a criação ou a recriação da Secretaria de Trabalho e Renda, que já existia anteriormente, que foi recriada, e aí a Coordenação de Economia Solidária passa a existir oficialmente, como coordenação, com cargos, com funções. Então, a gente assume esse desafio e começa a dialogar a implementação do Plano Estadual de Economia Solidária, e também regulamentar por decreto alguns pontos que são fundamentais na lei, que eu vou estar explicando depois e vou estar passando como eixos importantes e basilares para a estruturação da economia solidária no estado do Rio de Janeiro. Nós realizamos um plano de ação que foi aprovado pelo Conselho em 28 de fevereiro e apresentado numa plenária de frente parlamentar, puxada pelo deputado Valdec Carneiro, em 6 de março. Um plano completo que contempla os 4 eixos de atuação, muito dialogado com o Conselho, e que nós começamos a implementar do dia 28 de fevereiro e 15 de março, nós tivemos a pandemia da Covid, quer dizer, nós passamos a ter todo esse conjunto de restrições sanitárias, como é do conhecimento dos senhores que estão nessa live, e também das pessoas que nos assistem. E nós começamos a ver o quanto a economia solidária encontrava-se numa situação de fragilidade, por essa ausência de investimento por anos a fio do poder público na política pública da economia solidária. Porque a economia solidária é uma política pública com eixos estruturantes. Apesar de nós não termos uma lei federal, nós temos uma lei estadual que a regulamenta, nós temos um plano, nós temos um conselho, nós temos a questão do fundo que está sendo regulamentado. Então, a gente começou a avançar e dialogar. E a gente teve que, muito rapidamente, Sônia, questões tecnológicas que a gente teria 1 ano, 2 para aprender, a gente teve que aprender em 2 meses. Então, nós passamos a fazer reuniões virtuais e uma série de plataformas, Meet, Zoom, StreamYard, essas plataformas que caem, esse YouTube que não funciona. Então, a gente teve que ensinar as pessoas a fazer isso, teve que construir com as pessoas uma maneira de comercializar seus produtos via redes sociais, criar estratégias, criar grupos produtivos no território, inclusive para mudar a produção, no sentido de, naquele momento, estar produzindo, por exemplo, máscaras, enxovais hospitalares, porque já não era o momento de produzir almofadas, bonecas, para quem trabalha com costura criativa. Então, nós defrontamos com uma série de desafios, a renda mínima do governo do estado, do Rio de Janeiro, que tem lei, decreto, mas que ainda não foi implementada, que é um desafio, que a gente agora retoma com força total, junto com os movimentos, junto com a própria gestão. A própria gestão estadual está disposta a esse diálogo, com a frente parlamentar, com a LERJ, que tem nos apoiado, para que a gente repense realmente na retomada dessa discussão em função da aproximação de uma segunda onda da pandemia da Covid. Então, a gente vem trabalhando nesse processo. E aí, feito todo esse panorama, toda essa discussão do cenário do Rio de Janeiro e da economia solidária, a gente vai responder ou tentar responder absolutamente não, mas tentar responder ou tentar, pelo menos, trazer à baila a reflexão
por que a economia solidária é fundamental para a retomada do processo econômico e social do Estado do Rio de Janeiro. Simples, porque a economia solidária está presente em todos os territórios e porque o que não é emprego formal, na sua grande maioria, é economia solidária. Como é que nós chegamos a essa conclusão? Nós chegamos a essa conclusão porque nós estamos realizando, professor Sandro e Almir, um mapeamento dos territórios, um mapeamento das regiões do Estado. Nós dividimos as regiões do Estado em 10, são 10 regiões do Estado. A gente seguiu um modelo mais ou menos de como a economia solidária se organiza no Estado, deixando o Rio de Janeiro, que é uma metrópole, numa região apenas, e dividindo a metropolitana e metropolitana 2 em Baixada Fluminense, e as demais regiões a gente manteve a classificação geopolítica do Estado. Então, nós começamos um processo de mapeamento dos nossos empreendimentos, dos trabalhadores que compõem esses empreendimentos, do que produzem, do quanto produzem, de quais são as iniciativas coletivas, de quais são as iniciativas de redes que esses empreendimentos e essas associações, esses grupos informais, essas cooperativas desenvolveram redes durante a pandemia. Nós tivemos casos, por exemplo, de uma panificação que ela comercializava cerca de R$100 por semana. Quando ela passou a se organizar em rede com o coletivo do seu território, ela passou a fazer uma comercialização, a ter uma comercialização de R$1.000 por semana. Quer dizer, houve um fortalecimento dos empreendimentos. É claro que nós não podemos colocar isso como um padrão para todos os casos, porque, por exemplo, nós temos a questão dos catadores de materiais recicláveis, das cooperativas, que com a pandemia agravou-se a situação e tem imensos desafios. Nós também temos casos da agricultura familiar e da pesca artesanal, que com a pandemia o escoamento da produção se tornou complicado. Então, a gente tem toda essa questão situacional do mapeamento dos empreendimentos, dos trabalhadores e das iniciativas de economia solidária no Estado do Rio de Janeiro, para dizer que ela é muito presente em todos os territórios, que ela é pujante, que ela está em todos os municípios do Estado e que nós precisamos realizar um conjunto de ações que nós dividimos em 4 grupos, para que realmente a economia solidária seja visibilizada e seja reconhecida com potencial e como estratégia fundante, como um eixo estruturante, um pilar estruturante para a retomada desse desenvolvimento econômico e social do Rio de Janeiro. Angélica, por que você fala desenvolvimento econômico e social? Porque a economia solidária, ela não é apenas um modelo econômico, ela é um modelo societário, ela é um modelo de bem viver, ela é um modelo que preconiza o coletivo. Diante desse cenário que a gente sempre presenciou historicamente do individualismo, porque nós fomos criados para o individualismo. Desde criança, você é melhor, você corre mais rápido, você chuta melhor, você tem as melhores notas na escola, aquela pseudo-meritocracia sem considerar a igualdade de oportunidades, o individualismo e o egoísmo é uma marca presente na nossa formação histórica, cultural, econômica e societária. Então, a economia solidária é um modo de vida porque justamente ela vem trazer o bem viver e vem trazer para a sociedade não só uma outra economia, ela vem trazer para a sociedade um novo modelo de organização social baseada no coletivo, baseada nas práticas solidárias. Eu costumo dizer, não nas práticas solitárias, mas baseada nas práticas solidárias. Inclusive, interessante, nós participávamos de uma reunião do Currículo Social Mundial para a Economia Solidária, que visa uma formação mundial para a economia solidária, para a solidariedade, para o coletivo. Nós temos um companheiro africano que nos falava o seguinte: o grande legado da economia solidária é que nós caminhamos todos juntos, vamos todos juntos para a linha de chegada. Podemos não chegar todos, mas chegaremos. Alguns chegarão, e chegarão em segurança, porque estaremos unidos.
Então, penso que esse é o grande legado da economia solidária, a prática coletiva e o pensar de uma nova sociedade. E aí, diante desse cenário, pensando na retomada econômica e social do Estado do Rio de Janeiro, na pauta de economia solidária, a gente coloca 4 eixos fundamentais. O primeiro eixo que a gente vai destacar é a questão do conhecimento. Nós estamos utilizando, prezado Almir, prezado Sandro e Sônia, e aos companheiros que nos ouvem, os termos que nós temos na nossa lei e os termos que nós temos no nosso plano estadual. Então, o que significa conhecimento? O conhecimento significa a formação contínua e permanente para gestores, para legisladores, para os empreendimentos de economia solidária, para o exercício da atividade econômica e para fomentar a organização dos coletivos no território, para o fortalecimento do movimento social. Eu costumo dizer que se hoje a economia solidária no Rio de Janeiro ela é pujante, ela é forte, ela é brava, guerreira e aguerrida, é devido à grande luta do nosso movimento social, porque a gestão pública tem uma dívida histórica com a economia solidária. Então, nesse eixo de conhecimento, a nossa proposta é formação, formação e formação. Além da formação, nós precisamos do fomento e da assessoria técnica para que os empreendimentos possam se organizar, sejam eles por meio de grupos formais, informais, associações, cooperativas, é todo um processo de maturação e é um processo, é processual. Você não chega num grupo e organiza uma cooperativa de hoje para amanhã, isso é processual. Além da formação, da assessoria técnica e do fomento, nós precisamos também trabalhar com a disseminação das tecnologias sociais. E, para isso, a gente tem uma rede muito importante de universidades muito bem qualificadas, universidades e instituições no estado do Rio de Janeiro. Além das nossas universidades, nós temos também o IPEA, temos a Fiocruz, que se coloca à disposição nesse processo, que caminha com a gente, no nosso Comitê Permanente de Pesquisas e Estudos em Economia Solidária, que a gente também vai formalizar via decreto, que está previsto na lei, no Sistema de Economia Solidária, não é, professor Sandro, que a gente já tem esse comitê funcionando praticamente desde março e que agora vai para o processo de formação. Então, nesse sentido, as universidades, as instituições, elas são fundamentais nesse processo da construção do saber, mas também da construção coletiva do saber com os empreendimentos que já estão no território. Então, esse primeiro eixo é o eixo do conhecimento. O segundo eixo é o eixo da comercialização. E pensar na comercialização significa pensar não só em comercialização, significa pensar na produção, na comercialização e no consumo. Esse tripé que vai sustentar esse processo. Nós precisamos criar grupos produtivos, fomentar esses grupos de acordo com as vocações produtivas locais, realizando a integração de segmentos, por exemplo, o turismo de base comunitária com o artesanato e com a gastronomia. Precisamos fomentar os arranjos produtivos locais. O Almir deu uma aula maravilhosa no nosso curso de formação sobre arranjos produtivos locais. Fomentar todo esse processo de vocação produtiva dentro da economia solidária e passar por toda uma condição que dê a esses grupos uma estrutura de iniciar a sua produção ou o seu serviço. Com relação à comercialização, em vários canais de comercialização. Eu dialogo muito com o Almir sobre comercialização. Então, a gente pensa nas cadeias curtas, que são as feiras, nós pensamos nos entrepostos, nós pensamos em compras públicas, não somente as compras institucionais do PA e do PNAE, não é, Almir? Nós pensamos também nas compras públicas, em que os legisladores municipais, os legisladores estaduais poderiam pensar numa prática de compras públicas onde, no mínimo, 30% fosse da economia solidária. Por exemplo, você compra enxovais para hospitais, você compra fardamentos para os alunos nas escolas, você tem necessidade de adquirir produtos que são produzidos pela economia solidária.
Quer ver uma coisa que eu acho fundamental? Restaurante popular. Restaurante popular tem que comprar produtos da agricultura familiar, produtos da economia solidária. E também pensar, né, Sônia, nesse desafio imenso da pandemia da Covid, nas redes virtuais. E, nesse sentido, a gente hoje está abrindo a nossa feira virtual, mas a ideia é que não pare por aí. A ideia é que a gente já construa um app ou um app da economia solidária, um app da economia solidária do Estado do Rio de Janeiro. É um app que seja gerenciado não apenas pela gestão, mas que tenha o apoio das entidades de apoio e fomento, do movimento social, do conselho, dos fóruns, e que seja um app baseado para a economia solidária, feito para a economia solidária, atendendo às necessidades da economia solidária de acordo com as especificidades, com as organizações coletivas, com os grupos informais. Então, esse é um outro aspecto importante, pensar numa série de mecanismos para comercialização e escoamento da produção. Nesse sentido, além do app, a gente também pensa na questão dos centros públicos, assim como existe o Centro Público de Niterói, o primeiro e único do Estado, que eu tive assim, o prazer de estar junto com o movimento social nessa caminhada, junto com você, Sônia, que sou eternamente grata pelos aprendizados, que nós possamos ter centros públicos estaduais de economia solidária, que nós possamos ter centros públicos municipais, que os gestores municipais percebam a importância de um centro público de economia solidária. Essa está no nosso radar, além do selo de economia solidária que está previsto na lei estadual, para que a gente tenha um selo de produto originário da economia solidária. Nós também estamos em processo de regulamentação já bem avançado, aguardando a assinatura do decreto pelo governador. Nós realizamos um diálogo no decorrer de 2020 com representações regionais dos fóruns e do conselho, estamos no estágio bem avançado. E, por fim, no consumo. Nós precisamos incentivar no Estado do Rio de Janeiro, nas regiões, que as pessoas conheçam os produtos da economia solidária e consumam os produtos da economia solidária. Cooperativas, grupos de consumo, entender que o produto da economia solidária é exclusivo, é feito com carinho, é um produto saudável quando a gente pega a questão da agricultura familiar, quando a gente pega a questão da pesca artesanal, que não é uma pesca predatória, que respeita todos os processos da Piracema, quando a gente tem uma série de serviços da economia solidária, por exemplo, no turismo de base comunitária ou no turismo de uma forma geral, nos seus vários segmentos, turismo rural, turismo ecoturismo, turismo saudável, né? O turismo homeopático, são várias modalidades, e o Estado do Rio de Janeiro é muito rico nesse segmento de turismo. Bom, nós falamos de 2 pontos, conhecimento, produção, comercialização e consumo. Angélica, só um minuto. Só me pedir, desculpa eu estar te interrompendo, que é um papel chato da mediadora, mas você tem mais 5 minutos, tá bem, querida? Por causa do tempo que você nos deu. Por favor. Pode deixar. Um terceiro ponto são os créditos e finanças solidárias, que nós possamos avançar nas finanças solidárias, nos créditos rotativos, que nós possamos avançar nos bancos sociais e comunitários, nos bancos municipais, para que a gente possa gerar moeda. A gente aí tem o exemplo da rede Chique Chique, temos o exemplo do Banco Mumbuca em Maricá, que a gente vai ter uma fala com a Natália, que é presidente do banco, no encerramento, quando vamos falar das perspectivas da economia solidária para o Rio de Janeiro para a próxima década. Então, a gente tem toda essa questão, que eu creio que o Almir e o Sandro vão se detalhar mais, vão se debruçar mais também, e a gente pode trazer para os debates, que é fundamental pensar no desenvolvimento territorial e local. E pensar no desenvolvimento territorial e local é pensar num banco comunitário, num banco municipal comunitário, como diz o mestre Joaquim Melo. Pode ser um banco social comunitário municipal, mas que a prefeitura aporte recursos, que a prefeitura, por exemplo, faça com que os pagamentos de tributos sejam efetuados via banco, para que se criem fundos rotativos e que possam ser reinvestidos no território. Porque aí a gente faz uma pergunta clássica. Os bancos tradicionais, e aqui eu não vou fazer merchandising,
Qual é o investimento de um banco capitalista no território? Nenhum. Geralmente vão fazer os lucros, vão investir seus lucros fora do país, nem no país investem. E um banco local vai investir no território, vai gerar crédito, vai gerar fomento às atividades, principalmente de economia solidária. É como diz uma grande parceira nossa de Macuco, a Clara, panificadora. Angélica, um financiamento de R$ 1.000 para que eu compre um forno industrial faria diferença na minha vida. Ou uma máquina de sovar pão, que eu sovo tudo na mão. Então, esse é um desafio. E para encerrar, que meu tempo está curto, que depois a gente entra nos debates, o quarto desafio é a questão da institucionalidade mesmo, é da criação de uma rede de gestores forte, rede de gestores de políticas de economia solidária no estado do Rio de Janeiro. Nós estávamos com 27 gestores, hoje estamos com 23. Tivemos o pleito eleitoral, Sônia, muitas mudanças, uma rede de gestores, frentes parlamentares, marcos legais nos municípios, que todos os municípios do estado tenham a sua lei de economia solidária, o seu conselho, o seu plano e seu fundo, e o fomento aos fóruns de economia solidária. Nós estamos pensando para a partir de janeiro, Sônia, respeitando, né, sendo prudente com as regras sanitárias da Covid, se não for de forma presencial, que seja de forma virtual. Como eu falei anteriormente, nós dividimos regiões, então nós estamos pensando em fazer uma caravana composta por representantes da gestão, do conselho, dos fóruns, das universidades, para que a gente percorra todo esse estado do Rio de Janeiro, reúna com os nossos prefeitos eleitos, que a gente se reúna com os nossos legisladores e que a gente mostre o quão nós vamos levar, Sônia, para esses prefeitos de cada cidade do Rio de Janeiro um mapeamento. Ó, prefeito, aqui no seu território é necessário o investimento da gestão pública na pauta de economia solidária. Esses os nossos 4 eixos de atuação, e eu encerro aqui a minha fala dizendo: não é num desenvolvimento econômico e social para o Estado do Rio de Janeiro sem o fortalecimento da pauta de economia solidária. Vou vencer milhares e não vou desistir dessa ideia, desse processo, de trazer pessoas para essa luta, porque essa luta é justa, é necessária, e a gente deve isso aos nossos bravos trabalhadores da economia solidária. Encerro por aqui, depois a gente aprofunda nos debates. Gratidão. Bom, obrigada, querida. É muito triste a gente ter limite de tempo, porque certamente cada um de pontos desses nós teríamos que beber muito nessa fonte. Mas nós agora vamos passar para Almir César Filho. Almir é um economista do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, graduado na UF, mestre em Economia pela Federal de Uberlândia. Almir, além de ser um excelente técnico, ele tem uma característica de ser um militante. Quantas vezes eu vi Almir aqui em Niterói, em outros espaços da economia solidária, num gesto profícuo de educação, de formação, de diálogo com cada um dos empreendimentos sociais. Então, bom dia, Almir, muito obrigada. E, por favor, você tem seus 20 minutos, uma margenzinha que a Angélica já usou. Muito obrigada. Obrigada, Sônia. Agradecer a Angélica pelo espaço, parabenizar ela pelo evento e pela fala, e saudar também o Sandro por estar dividindo aqui essa bancada de alta responsabilidade, né? Estou aqui ao lado de mulheres e um colega homem extraordinário, com uma extraordinária cultura em torno da economia solidária. Então, já fui apresentado, então além de saudar, incluir que trabalho no Ministério da Agricultura. Atualmente eu estou no serviço de
planejamento e acompanhamento, aqui na Superintendência Federal da Agricultura, no estado do Rio de Janeiro, à disposição dos empreendimentos, especialmente da agricultura familiar, mas não só, para ajudar. Mas a minha fala não é uma fala para explicitar aqui as políticas públicas disponíveis para os empreendedores da economia solidária, ou mesmo da agricultura. Nem mesmo falar das oportunidades, ou falar dos desafios, que são muitos, eu acho que ao longo do evento vão se impondo, vão ser colocados ou vão se impondo. Eu queria falar sobre potencial da economia solidária aqui no estado do Rio de Janeiro, né? E enfocar um aspecto. A economia solidária, ela não nasce recentemente, nem mesmo com os pensadores que, nas últimas décadas, reforçaram esse conceito, né, de economia solidária. Ele nasce há muito tempo. Ele é algo espontâneo da própria auto-organização dos operários e dos camponeses, né, dos artesãos urbanos, né, o que muitos chamam de economia autônoma popular, ou economia autônoma proletária, ou economia operária popular, né? E aí, vou pedir a Camila, que está no apoio, para botar a apresentação, porque aí também é uma forma de me disciplinar, né, com relação ao tempo. Camila, você consegue? Tá. Enquanto eu vou falando... Opa, obrigado, Camila. Esse aqui, deixa eu ver se eu consigo botar a apresentação. Eu estou usando aqui um aplicativo que eu não sou muito familiarizado, né? Que é o Impress. Em todo caso, vou deixar assim, mas... Então, só para destacar aí o título, né? E vamos ao próximo. Eu dividi em 8 partes, né? A primeira parte é só chamar a atenção dessa vinculação, né? Eu comecei a dizer que a economia solidária, ela fazendo uma regressão, ela muito frequentemente é chamada como uma economia de base popular, ela associa sempre a questão da resistência das camadas populares, dos subalternos, dos pobres, ao grande capital, ao patronato, né, os patrões, e ela sempre é uma organização econômica alternativa. Quando a gente começa a usar essa definição lá nos anos 80, ela está muito associada ao quê? Uma mudança no processo produtivo do capitalismo, né, na qual começa a ganhar destaque a autogestão, a cogestão, os trabalhadores por conta própria, os empreendedores sociais, etc. E aí, com certeza, a gente tem que saudar o professor Paul Singer, acadêmico brasileiro, que foi um dos principais difusores dessa nomenclatura e estudar, né, como uma parte importante da teoria econômica, mas também de ordem prática, ir lá aos empreendimentos e ajudá-los a dialogar com eles. Mas, obviamente, como eu disse, a origem está muito vinculada à atividade camponesa, à popular urbana, às redes alternativas que já existiam dos produtores e de consumidores, e a busca pela autossustentação, né? Uma economia não necessariamente de autoconsumo, mas buscar a autossustentação dos produtores, né? Daqueles que produzem por eles próprios, né? Na sua dimensão social e econômica. E aí, é claro, aqueles que são camponeses, aqueles que fazem as atividades do campo, né, praticam as atividades rurais, tem uma larga tradição disso, né? E aí, obviamente, há um processo de convergência de que, nos anos 90 e nos anos 2000, quando começa a surgir uma série de políticas públicas agrárias de um novo tipo, porque antes estava muito vinculado ao âmbito fundiário, ou âmbito da agropecuária, né? Começa a surgir, inclusive, o que a gente chama de política pública da agricultura familiar. Nos anos 90 surge a DAP, surge o PRONAF, logo depois surge o Ministério do Desenvolvimento Agrário, surge também o Programa de Desenvolvimento Territorial Rural,
surge ainda a própria lei da agricultura familiar, e as conferências, elas sempre têm como diretriz um desenvolvimento rural solidário, né, reafirmando não só essa expressão de maneira vaga, procurando, inclusive, defini-la em termos de política pública, em diretriz governamental, mas também de sustentável. E aí o uso dessa expressão sustentável não remete só à sustentabilidade ambiental, mas também à sustentabilidade econômica, sustentabilidade social, né? A atividade econômica não pode ser uma atividade que gere externalidades, que gere prejuízos à economia, principalmente à economia popular, né? Aí a gente vai a uma segunda parte, que é trazer isso para a realidade do Rio de Janeiro. Eu preciso fazer um breve diagnóstico da economia fluminense e o que a atividade da economia solidária, a prática da economia solidária, uma prática transversal dos segmentos populares, se encaixa nesse processo. Aí a gente também vai fazer uma digressão, né? O estado do Rio de Janeiro, muitos pensam ele como um estado zero agricultura. Mas aqui, gente, vale lembrar que aqui era um importante cinturão agropecuário do país. Aqui foi a terra dos barões do café, com todo o glamour, mas com toda a maldade que isso nos remembra, nos lembra. Porque falar de barão do café é falar de latifúndio, é falar também da escravidão, mas também falar de riqueza e de uma cultura não apenas da superexploração, mas uma cultura ligada à agropecuária, né? E não só ao café, mas tinha uma agricultura também de autossustentação, de autoconsumo. Mas o Estado do Rio também é um estado de pioneirismo industrial, né? Aqui, dos Mauá da vida, mas não só, os Guilins, né, os Lages, né, mas também da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Então, aqui era um estado de pioneirismo industrial. Mas hoje a gente vive em situações de crises crônicas, permanentes, endêmicas, né? Mas está, inclusive, associada a essas duas questões que eu falei, né? Tanto a riqueza agropecuária quanto a riqueza industrial do estado do Rio explicam, em grande medida, esse fenômeno aqui local. Por que isso? O nosso pioneirismo industrial, em parte, nos ajudou a desagriculturalização. Desagriculturalização, que palavra estranha, é a perda da agricultura, a perda das condicionantes agrícolas do estado do Rio. E, por outro lado, por termos nos industrializado precoce em termos brasileiros, que é até tardia, né? Toda a literatura econômica fala disso, nós, antes de outros estados, passamos por um processo de pós-industrialização. Então, aquela indústria que tinha no Rio de Janeiro, tanto migrou para outras regiões, como ela foi sucedida por uma forte pressão no setor de serviços, certo? Muito antes de desenvolver algumas condições econômicas, por exemplo, que a Europa também passou por um processo de pós-industrialização, nós não tivemos aqui, né? Nós não desenvolvemos uma grande classe média, nós não eliminamos a pobreza, nós não diminuímos a desigualdade social, né? Nós não consolidamos um estado de bem-estar social, nem mesmo no nível estadual, né? Então, a indústria de transformação, principalmente, migrou para outras regiões. Então, o estado do Rio é um estado, inclusive, que ainda tem um grande PIB industrial, mas ainda nós temos o segundo maior PIB do Brasil, mas nós não somos o segundo maior PIB industrial. E a nossa fraqueza se deve principalmente à indústria de transformação. O que é a indústria de transformação? É toda a indústria que vai de alimentos à fabricação de canetas, né? E, por outro lado, nós temos uma indústria de extração mineral, né? Petróleo e gás, mas não só, inclusive a mineração, muito forte, né? Uma hipertrofia desse setor. E a Sônia Latiger, desculpa, mencionou isso, né? Que quase sufocava outras atividades econômicas, né? Que, por outro lado, poderia ter sido usado para fomentar outros setores, mas não. E também, paralelo a isso, nós fomos um estado, como o Brasil inteiro, que não fez reforma agrária, né? O Rio de Janeiro e o Brasil não fez reforma agrária.
O Brasil, das 20 maiores economias do mundo, só ele e a Arábia Saudita não fez reforma agrária. E das 10 maiores economias, só o Brasil não fez. Índia, México, tudo bem, não concluíram. E isso explica, inclusive, em grande parte, sua pobreza. Mas iniciaram, né, houve um processo de desmontagem da plantation, né, o latifúndio improdutivo. E aqui no estado do Rio, curiosamente, se não houve a desmontagem da plantation, ela entrou em colapso. Acabou. Puf! Né? A grande agricultura da cana, do café, né? E, paralelo também, houve um esgotamento como o do Brasil inteiro, a literatura de economia industrial vem chamando a atenção, um esgotamento do modelo de desenvolvimento econômico dos anos 30 até os anos 80, de substituição das importações, do tripé. Indústria pesada ficava com o Estado, indústria leve ficava, principalmente de bens de consumo duráveis, com as multinacionais, e a indústria mais leve, né, de consumo não durável, ficava com a indústria brasileira. Isso não existe mais, não existe no Brasil inteiro. Houve uma desmontagem e aqui foi muito mais forte. Aí a gente entra rapidamente no modelo de agricultura que a gente tem aqui. E é um potencial para a economia solidária, por isso que eu estou mencionando. Nós temos uma agricultura que basicamente é não convencional. É uma agricultura não convencional. Isso explica porque a nossa agricultura é diferente de outros grandes estados com grandes PIBs, né? E, como eu disse, o nosso PIB, nossa atividade agropecuária é pequena, mas é pequena em termos relativos, porque se a gente for comparar ela em termos absolutos, ela é um PIB maior que PIB agropecuário de 10 outros estados. De 10 outros estados. Nossa população rural do Rio de Janeiro, que é diminuta em termos relativos ao tamanho da população do estado do Rio, né? Nós temos mais habitantes que Portugal, por exemplo, num território levemente menor que Portugal, só para dar como exemplo. Mas nós temos uma população rural, dados do IBGE, que é maior que vários estados brasileiros, para vocês verem. E aí uma das características é que nossos agricultores, principalmente os familiares, praticam-se uma agroecologia rústica. Ela não é técnica, ela não é baseada em inovação, em tecnologia, que a agroecologia tem muito, e a produção agroecológica também tem, né? Mas é uma agricultura de minifúndio, propriedades muito pequenas, e tem problema por ser muito pequena. Os dados dos censos mostram isso. Dimensões pequenas dos imóveis rurais. Por outro lado, ela acabou desenvolvendo uma agricultura urbana, porque à medida que a metrópole foi se expandindo, ela foi engolfando, né, uma presença rural na metropolitana e vastas áreas do que a gente chama de urbano, né? Uma área de transição, meio lá, meio cá, né? Com expansão imobiliária, disputando áreas de cinturão periurbano, né? Mas é uma agricultura de resistência, gente, que resiste bravamente e busca, inclusive, compor redes de solidariedade com a economia solidária tipicamente urbana. Mas, por outro lado, infelizmente, se desconectou com os arranjos produtivos locais. Então, a gente, às vezes, no mesmo município, tem uma grande atividade econômica X e a agricultura não tem nada a ver com ela. Está totalmente desconectada. Por sua vez, ela está desconectada, inclusive, com toda a cadeia produtiva do estado do Rio. Então, vários produtores, regiões que são cinturões agropecuários aqui no estado, são obrigados a beneficiar seu produto fora. Então, ela vende para fora, e aí a gente está comprando um produto beneficiado, ou mesmo produto processado, que vem de fora do estado do Rio, marcas de fora do estado. E aí levou uma desintegração econômica e uma desorganização econômica muito forte entre os produtores agropecuários de pequena dimensão, familiares, etc. Mas, apesar disso, se for bem organizada, se for fortalecida, né, a gente vai gerar uma acumulação primitiva de capital muito grande. A partir, eu botei aqui mas a partir da agropecuária de base familiar e popular. O que a gente pode fazer aqui no estado do Rio,
não é, evidentemente, buscar uma ruralização, mas sim o quê? Fortalecer a atividade agropecuária, para podermos gerar riqueza para toda a população, inclusive para outros setores. Então, eu chamo de uma acumulação social porque ela não é comandada pelos grandes capitalistas, pelo menos, nem mesmo pelos capitalistas, e sim pelos produtores populares, né? Pelos empreendimentos de base popular. Essa agricultura familiar vai puxar a indústria. À medida que ela precisa de insumos, ela precisa de equipamentos, e ela também vai fornecer produtos, né, insumos, matérias-primas, às vezes com preço menor, inclusive em resultado do aumento da produtividade, e especialmente da PME, né, da pequena e média empresa, e o agronegócio de base familiar e cooperativo. Então, você vai fornecer para esses segmentos. E aí, não é qualquer atividade agropecuária que a gente defenderia aqui, e sim essa agroecologia que já temos aqui, né, rústica, convertendo ela para ser com mais incremento tecnológico, com mais investimento, né, aproveitando ela e fortalecendo uma indústria 4.0. A gente não quer fortalecer a indústria poluidora, a indústria antiga, mas uma nova indústria. Mas eu vou dizer a vocês, não é uma nova indústria a partir do zero, trazendo empresa de fora para cá, e sim convertendo o parque industrial que já existe no estado do Rio, né? É pegar o parque metal mecânico, por exemplo, de Niterói, São Gonçalo, do Rio, ligado à indústria offshore e naval, que está parcialmente parada nesse momento, porque não tem grandes encomendas de navios e plataformas, e poderiam estar fabricando equipamentos agrícolas, implementos agrícolas, até mesmo tratores, né? Combinando com a indústria automobilística do sul fluminense, Resende, Porto Real, com os serviços de alta tecnologia que já existem no estado do Rio, e buscando complexidade econômica, né? Melhor aproveitando o parque tecnológico. Existem instituições acadêmicas do Rio de Janeiro. Nós temos alta concentração de instituições acadêmicas na região metropolitana e para além dela, que poderiam estar se conectando mais fortemente com a atividade econômica e, obviamente, aproveitar o mercado consumidor gigante do Rio de Janeiro e a economia logística. Rio tem ferrovias, tem rodovias, tem portos, aeroportos, e principalmente muito próximo da área produtora com a área consumidora. E, gente, essa agricultura sim consumirá insumos, equipamentos, ela vai demandar agrotechs, inclusive para as atividades de base familiar e agroecológica. Ela precisa de agroindústria, então ela vai reforçar a indústria, inclusive a indústria de transformação, como também os agroserviços. Por sua vez, como eu disse, ela pode ser fornecedora de insumos a outros setores e aos APLs, né, os arranjos produtivos locais do Rio de Janeiro, e as redes econômicas de base solidária e popular. Então, ela pode ajudar a indústria grande e a indústria de pequenininhos. Ela pode garantir o abastecimento do mercado regional e mais soberania alimentar para a nossa população aqui do estado do Rio. E aí, já indo praticamente para a nossa reta final, gente, fomentar uma estrutura produtiva aqui do estado do Rio, com empregos, né, com, inclusive, soberania econômica nesse caso, gerar novos APLs, desenvolver economias de rede, compensando, inclusive, as economias e deseconomias de escala, já que o estado do Rio não é um estado muito extenso, nós podemos integrar, né, os estabelecimentos econômicos, criando redes e o que a gente chama de economias de rede, né, com redução de custos, com aumento de produtividade, desenvolver a governança, né, aqui no estado, inclusive governança que ajude
e também políticas públicas que ajude não só a própria agricultura, mas que ajude os empreendimentos de economia popular não agropecuários, o pessoal do artesanato urbano, pessoal da alimentação, que não necessariamente está conectado com a agricultura, e outras formas. Nós precisamos de conselhos, nós precisamos de secretarias com temas ligados ao nosso, coordenações, com departamento, com servidores públicos, com cultura institucional, né? com burocracia no bom sentido da palavra, né? Com técnicos, com expertise, e, principalmente, massa crítica. A gente precisa de movimento social organizado e empreendimento organizado, que defenda a economia solidária, tá? Que faça não só a denúncia, mas faça a exigência. Nós não queremos e nem precisamos de um movimento propositivo, mas que ele combine, certo? A combatividade com exigências ao poder público, exigências ao patronato. E, claro, que brigue por mudanças sociais. E, por último, resultados quantitativos. Nós fizemos uma medição lá na nossa superintendência, com dados, inclusive, quanto número de empregos se cada estabelecimento agropecuário familiar, aqui no estado do Rio de Janeiro, recebesse R$10.000 de conjunto de política pública, seja de crédito, seja de assistência técnica, seja de compras públicas. E o resultado, gente, é incrível, incrível. É fazer crescer 5 vezes o PIB agropecuário, é dobrar o PIB, PIB geral do estado do Rio de Janeiro, isso em 10 anos, dobrar o PIB, tá? Dobrar o PIB. Fortalecer a indústria, aumentar o PIB industrial do Rio de Janeiro. Apenas se cada família da agricultura familiar, né, recebessem R$10.000 de política pública em 10 anos, não é a cada ano nos 10 anos. E aí os resultados, gente, é estabelecer uma agricultura do porte do Rio Grande do Sul, aqui no estado do Rio de Janeiro, que é um estado, como vocês sabem, com uma agropecuária muito forte. Evidentemente, não é a mais forte do país, mas a Angélica, que não me faça mentir, é muito ligada à agricultura familiar e principalmente à agroindústria, né? E em 20 anos, se mantivéssemos isso, a dimensão dos Países Baixos. Então, transformaríamos o Rio de Janeiro num porte dos Países Baixos, se nós tivéssemos políticas públicas, obviamente, com recursos e a eficiência necessária. Bom, gente, então eu termino aqui, tá? Para a gente prosseguir na sequência com o Sandro e depois para as perguntas. Obrigado. Obrigada, Almir. Foi muito retorno entusiasta aqui no nosso chat público. Vontade de parar e conversar cada ponto, mas a gente agora vamos deixar isso para o finalzinho da nossa apresentação, com as perguntas que a gente espera. E agora nós vamos passar para o Sandro Silva, né, o doutor Sandro Silva, pesquisador do IPEA, formado em Economia pela Universidade Federal de Viçosa, doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que atua há 20 anos na temática da economia solidária, tem cortes no tema de desenvolvimento rural, finanças públicas e análise das políticas sociais. Sandro, eu acho que você tem muita matéria para dialogar, como foi a sua proposta, inclusive na nossa organização. Então, por favor, você tem 20 minutos com a flexibilidade de mais 5. Obrigada. Obrigado, Sônia. Quero cumprimentar aí todos os colegas da mesa, o Almir, a querida Angélica. Por favor, só me digam se o som está saindo direitinho aí, beleza? Tá legal. Vamos torcer, então, para não ter nenhuma intempérie. Primeiro, também, parabenizar, né, a Coordenação de Economia Solidária da Secretaria de Trabalho pela iniciativa desse evento, da importância que esse evento tem, né, de mobilizar tantas
forças sociais no Estado, de mobilizar tantas pessoas importantes, né, de empreendimentos, da academia, de gestores públicos, né, e com certeza vai ser uma semana de muito aprendizado, né, e agradecer também, né, na figura da Angélica, o convite por estar aqui participando dessa mesa, né, tivemos alguns probleminhas com o YouTube no início, né, mas atrasou um pouco, mas com certeza vai ser uma mesa importante. Imagino que vai ficar disponível também, né, para outras pessoas poderem assistir em outros momentos. Então, como o tempo é curto, eu vou tentar avançar aqui. Primeiro, assim, né, é desafiador e ao mesmo tempo confortável, né, falar depois da Angélica e depois do Almir, porque eles já trouxeram pontos assim sensacionais, né, que cobrem muita coisa aí dentro desse desafio que foi proposto para essa mesa, que é sobre a importância da economia solidária para o desenvolvimento aqui do estado do Rio de Janeiro, né, que é um estado que eu moro aqui, né, no Rio desde 2014, né, um local que eu aprendi a gostar, né, constituir família aqui, então debater os desafios desse Estado, para mim, são sempre muito instigantes, né, e eu acabo aprendendo bastante também com pessoas aí com experiência, como a Angélica, como o Almir, como a Sônia e tantos outros que vão estar aqui ao longo desse evento, né, que tiveram também na mesa de abertura, que foi muito boa, né. Então eu queria falar alguns pontos mais gerais. Então eu vou dividir um pouco assim em termos de desafios e a outra metade em termos de oportunidades ou possibilidades de ação, né. Depois a gente pode aprofundar um pouco mais no debate, né. Só mais um detalhe é que no IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, onde eu trabalho, né, já há 11 anos, essa semana a gente vai estar lançando um livro, né, em comemoração ao Dia Nacional da Economia Solidária, que é amanhã, né. A gente está lançando um livro que é Dinâmicas da Economia Solidária no Brasil, onde a gente está fazendo um apanhado de vários textos e várias contribuições do próprio IPEA, né, para o tema da economia solidária, desde ao longo de todo esse tempo, né, da política de economia solidária. A gente manteve uma proximidade bastante forte aí com a Senais, enquanto existiu, né, com o professor Paul Singer e tantos companheiros que passaram por lá, né. O livro já era para estar disponível agora de manhã, né, eu ia até divulgar aqui o link, mas infelizmente teve um probleminha na edição final, vai ter que fazer um pequeno ajuste, mas provavelmente amanhã já vai estar disponível. Depois eu vou passar o link para a Angélica para ela poder divulgar aqui em outras mesas, né. E por falar em livro, coincidentemente, esse final de semana eu estava dando uma organizada aqui nos livros meus e encontrei esse livro aqui, que é Rio, A Hora da Virada, né? Foi organizado pelo André Urani e pelo o Fábio Jambiage. É interessante porque esse livro ele é de 2010 e ele foi escrito justamente naquele momento de fervor, né, de entusiasmo, ali de pujança da economia brasileira e da economia carioca também, né? E aí tinha todo esse otimismo para os anos que estavam vindo, né? A gente teria grandes eventos, a gente teve os Jogos Mundiais Militares em 2011, a gente teve o Rio+20 em 2012, a Copa do Mundo em 2014 com a final aqui no Rio, estava prevista, né, a Olimpíada de 2016, então era uma série de eventos que iam ter, uma série de investimentos que estavam previstos, né? A Petrobras tinha um plano de negócio de investimento gigantesco, o pré-sal estava acabando de sair do papel, né? Então era um momento de muito otimismo, né? Então eu estava dei uma olhada ali nos textos,
e viu o contraste que é agora, né, esse momento que a gente está vivendo, infelizmente. Né? O que a gente observou ao longo dessa década foi que, na primeira metade da década, a gente teve um desenvolvimento muito forte do Rio de Janeiro, né? Tanto o município do Rio como o estado do Rio, né, conseguiram, ali no final da primeira década, início dos anos 2010, grau de investimento, né, de instituições internacionais, de rating, né? Isso permitiu conseguir financiamento, né, externo e tal, para uma série de investimentos. Então, a gente teve o Rio de Janeiro crescendo, inclusive, a um ritmo maior do que o Brasil, né, na primeira metade da década. E aí veio a crise, né, a partir do final de 2014, principalmente 2015, e pegou o Rio de Janeiro pegou muito de cheio, né, o Rio de Janeiro. Né? Não vou nem entrar nessa seara de problemas de corrupção, essa coisa não. Vou falar de questões reais da economia. Né? E no próprio processo ali da Lava Jato, que teve equívocos enormes, né? Não no mérito, mas no método. Né? Porque de uma hora para outra o Poder Judiciário, junto com o Ministério Público, passou a ter um poder muito forte de intervir, inclusive, né, na dinâmica econômica nacional. Né? Brecou várias licitações, né, vários projetos que já estavam em andamento, levou praticamente à falência grandes empresas de engenharia, de construção, né, que são empresas que têm uma dependência de força de trabalho humana muito grande, né, e paralisou praticamente vários projetos da cadeia de petróleo e gás, né, que é muito importante aqui para o estado do Rio de Janeiro. Né, e então o Estado sofreu bastante ali com esse processo que inicia em 2015, né? E aí em 2016, após o golpe parlamentar que a gente passou, a gente tem uma mudança totalmente de diretriz ideológica, vamos dizer assim, de governo, que também afetou diretamente o Rio de Janeiro, principalmente a questão do plano de investimento que a gente estava tendo. Né? Se a gente vê, por exemplo, o plano de negócio da Petrobras, né? Que era um plano de negócio expansivo né, até 2030, com previsões de investimento, né? E com toda uma rede de pequenas empresas fornecedoras, né, com a lei de conteúdos locais, ela de uma hora para outra passa por um plano de desinvestimento, né, que é uma coisa assim, uma loucura, né, uma visão de curto prazo, né, de fluxo de caixa, e que afetou muito assim, a economia carioca como um todo. Né, e isso né, ainda tem um respaldo até hoje, e que traz esses desafios, né? Essa questão da desestruturação da cadeia do petróleo e gás, né? no Rio como um todo, né? Foi uma queda de empregos, né? Empregos industriais, empregos de grande qualidade, que isso gera também queda de arrecadação tributária, né? Não só do Estado, mas dos municípios. Então esse é um dos grandes desafios que a gente vai ter que lidar agora para frente. Né? Alguns outros desafios que afetam diretamente a questão do desenvolvimento e do mercado de trabalho no Rio de Janeiro. Né? Um ponto que é pouco falado também, principalmente para a capital, né? Que é a questão do setor público, né? das contratações do setor público. Se a gente for pegar todo o estoque de funcionários públicos no Brasil, a gente tem 1/3 em Brasil, arredondando, né? 1/3 em Brasília, 1/3 no Rio de Janeiro e 1/3 espalhado no resto do Brasil. Né? E essa política de desvalorização do funcionalismo público, desvalorização das instituições públicas,
paralisação das contratações, de novos concursos, né, que a gente não tem mais em várias áreas, isso também afeta muito o Rio de Janeiro, afeta muito a classe média, inclusive, os jovens que estão se formando, né, e não tem mais essa oportunidade de concurso, de entrar para a área pública, de instituições, né, que a gente tem aqui no Rio, que são muito importantes, o próprio IPEA, a gente tem escritório aqui no Rio, mas o IBGE, a FINEP, né, a CVM, a SUSEP, Banco Central, Casa da Manhã, então vários órgãos que serviam, né, de oportunidade de emprego para jovens aí com formação universitária e tal, estão recrudescendo, né, nesse processo. Inclusive as próprias estatais, a BNDES, né, há muito tempo que não tem contratação, Petrobras, né, então isso vai gerando uma dinâmica negativa, né, que vai influir no mercado de trabalho, né. A questão da indústria do audiovisual também, que agora com a queda dos investimentos, do fundo setorial do audiovisual, o desmantelamento da Ancine, né, o Rio de Janeiro, como é um grande centro, né, do audiovisual, também está sofrendo muito com isso. A questão do turismo, aí já entrando em alguns setores que são muito afetados pela pandemia, né, principalmente o turismo, e que provavelmente o ano que vem a gente ainda vai sofrer muito com quedas no turismo, né, por causa da pandemia, tanto o turismo interno nacional como internacional, principalmente, né. A questão do Carnaval, né, de 2021, que está bastante comprometido, né, e é uma indústria, né, que movimenta muitas pessoas, muitas famílias, muitas empresas, né, e então isso vai ser um baque muito grande também para o ano que vem, né, e uma outra questão que eu coloco também, que é uma preocupação também, essa mais centrada aqui na capital, o esvaziamento do centro do Rio também, né. A gente tem grandes órgãos públicos que estão saindo do Rio, e agora com essa questão, né, do tal novo normal, que é a tendência de trabalho remoto, né, então muitos prédios inteiros ali do centro vão ficar praticamente vazios, isso vai afetar toda uma dinâmica de economia, né, tanto a economia formal, ali, restaurantes, lojas do centro, como a economia informal também, né, que é bastante atuante ali no centro. Então a gente tem que pensar o impacto disso para aquelas famílias, e não são poucas, são muitas, né. Eu mesmo, particularmente, desde quando eu trabalho no centro do Rio, mas desde quando, em março desse ano que começou a pandemia, eu praticamente não fui no centro mais, estou trabalhando em casa, né. Isso está sendo uma tônica. Então, é um conjunto de fatores, alguns que já vêm há algum tempo e outros que começam agora ou se aprofundam agora com a questão da pandemia, que tem vários impactos, né, na economia fluminense como um todo, né. Só para a gente pegar um dado, né, que é a questão do mercado formal de trabalho, né, com os dados da Secretaria de Trabalho, né, a gente tem o seguinte: de dezembro de 2015 até outubro de 2020, que foi o último mês que saiu dados, né, do CAGED, o Rio de Janeiro perdeu praticamente 20%, 19,7% de todos os seus postos formais de trabalho. Ou seja, 1 em cada 5 postos formal de trabalho que a gente tinha em 2015 no Rio, a gente não tem mais, né? E enquanto no Brasil essa queda foi de 4,7%. Ou seja, a queda do trabalho formal no Rio é praticamente 4 vezes maior do que a queda no Brasil como um todo, né? Então a gente vê essa dificuldade. A gente pega dados, por exemplo, de aumento da população de rua, em situação de rua, né, aqui na capital, né, porque quando o estado todo entra em crise, né, principalmente o interior, a tendência é que muitas famílias migram, né, aqui para a capital para tentar a vida, para tentar alguma oportunidade, e acaba tendo esse problema sobressalente, né, da urbanidade, da urbanicidade aqui do Rio, que a gente tem que pensar. Então, quando a gente discute a importância da economia solidária, né, a gente discute a importância da economia solidária no Rio a partir desse cenário,
né? Cenário de desestruturação do mercado de trabalho, né? De desestruturação da própria dinâmica urbana do Rio de Janeiro, né? E todos esses desafios que estão por vir, né? Então, assim, a Angélica já fez um panorama fantástico, o Almir também colocou essa importância aí do setor rural. Eu vou tentar falar alguma coisa que vai, né, de encontro com o que eles falaram e tentar contribuir alguma coisa a mais. Assim, né? Primeiro, a importância, já que é um evento puxado pelo governo do Estado, a importância do governo estadual puxar esse protagonismo, né? A gente está vivendo um cenário muito preocupante de desestruturação da própria estrutura federativa brasileira. A gente está vendo isso, é uma loucura muito grande, a gente está vendo isso nesse processo de aquisição de vacinas, né? O governo federal demorou esse tempo todo, lançou um plano agora que ninguém entendeu como foi feito, né? Os municípios e os estados, né, cada um com medo, né, dessa demora do governo federal, tentaram tomar o protagonismo. Então alguns estão falando que vão comprar tal vacina, outros estão falando que vão comprar tal, aí o governo federal agora fala que vai confiscar. Então, assim, o federalismo brasileiro que sempre teve os seus problemas, agora está um caos, né? Então eu acho que nesse cenário aumenta a importância do protagonismo do governo estadual, né? Também para puxar esse debate, né? E a gente ver que o desenvolvimento e a retomada, né, de um Estado mais digno, né, para a sua população, ele passa necessariamente por se pensar outras estratégias, né? O emprego formal, ele é importante, o emprego do setor público, ele é importante, lógico também, mas a gente está num cenário de crise dessas instituições que é cada vez mais difícil retomar, pelo menos no curto prazo, né? Então, a mobilização das forças sociais em torno de experiências e iniciativas de economia solidária surge como uma alternativa não só viável, mas, como a própria Angélica falou no início, imprescindível, né? E aí a gente tem algumas coisas que a gente pode colocar aqui, né? Puxado também pelo governo estadual, né? Primeiro, aproveitar algumas estruturas de política nacional, né? O Almir falou algumas aqui, eu vou citar duas, né, principalmente aqui, que eu acho que a gente ainda existe, né, com os riscos, né, de descontinuidade, mas que talvez a gente possa usar esse arranjo já como uma base para a gente pensar algumas coisas nesse sentido. Primeiro, né, no caso principalmente, a gente pensar em fortalecer esse potencial da agricultura familiar que o Almir já citou. A gente tem o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos, né, e principalmente o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né, que a gente tem esse recurso ainda garantido, né, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, e essa prerrogativa da Lei 11.947 de 2009 de aquisição de 30% pela agricultura familiar, né? E a operacionalização dessa política sempre foi uma coisa assim muito FNDE, governo federal, direto com o município, né? Ele transpassa a estrutura estadual, né? Então, por isso que eu vejo a importância do Estado mobilizar, né, para a gente, por exemplo, organizar um diagnóstico do Rio, de quais prefeituras estão atingindo esse percentual, quais não estão, né, quais estão desenvolvendo arranjos, né, tipos de licitação, né, tipos de regimento interno para fazer esses processos de compras, como que a gente pode difundir boas práticas, né, para a gente e ver alguns municípios que a gente pode avançar nessas compras, que tipo de produto está sendo adquirido, né, como que a gente pode desenvolver produtos com valor agregado maior também para ser adquirido via essas compras públicas, né? Então, ele é um eixo de ação que ele é estruturante, né? Então, a gente pode partir dele, porque a partir dele a gente pode pensar diversas outras ações de apoio à agricultura familiar, né?
um apoio à agroindústria, né, uma ação estruturada. Eu lembro aqui quando tinha, a Angélica deve conhecer bem esse programa, na época do Olívio, o Sabor Gaúcho, né, que era um programa de fortalecimento e apoio a agroindústrias estaduais, né, do Rio Grande do Sul, agroindústrias da agricultura familiar. Então, por que a gente não pode pensar um programa também aqui para o estado do Rio de Janeiro, né, nesse sentido, articular as políticas de crédito que já existem, o Pronaf Agroindústria, negociar com os bancos, negociar com as organizações para fomentar isso, né, e fomentar produtos com maior valor agregado, né, para apoiar as nossas cooperativas e associações de agricultura familiar. Né, e a partir disso também fomentar as feiras, né, municipais, pensar um programa estadual de feiras com estrutura homogênea, né, as barracas, logotipo, todo município que a gente ir, a gente tem aquela estrutura, né, que a gente bate o olho e sabe, né, que é um programa nacional, que está interligado, né, porque isso, além da comercialização em si, isso gera informação, né, que aí a gente pode acompanhar, ver quais produtos estão sendo disponibilizados, quais produtos os consumidores estão aprovando mais, né? Então a gente poder fazer essa articulação de produtos de uma região para outra, né? Então é muito importante a gente pensar algo nesse sentido também. E aí a Angélica falou uma coisa que eu achei bem interessante, que é essa questão da divisão do Estado, né? Ela falou em 10 regiões, né? É muito legal que a gente pensar territórios, né? Territórios de intervenção, territórios de inovação solidária, né? Então esse mapeamento, essa territorialização do Estado é importantíssimo, né? Até para a gente trabalhar com a ideia de cadeias produtivas, né? Cadeias de produção cooperativa, né? Que era uma política que a gente tinha na época do MDA, quando eu trabalhei no Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? Entre 2005 e 2009, na época dos territórios da cidadania, antes do território da cidadania, né, já tinha os territórios rurais. Então, a gente trazer essas experiências para cá também, eu acho que é um bom caminho a se seguir. Uma outra política é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que esse ano completou 10 anos, infelizmente está meio parado, né, mas ela teve a vantagem de incluir a possibilidade de uma ação direta com as cooperativas de catadores, né? Então é importante a gente saber aqui no Rio de Janeiro como que está essa situação, quantos municípios avançaram em termos de coleta seletiva, quantos municípios já estão desenvolvendo algum trabalho de coleta junto com os catadores, quantos municípios desenvolvem assistência técnica, assessoria, né? Disponibilizam local, disponibilizam veículos para essas cooperativas, né? Isso eu acho que é uma ação que dá para a gente estruturar e ter ganhos bastante expressivos se a gente trabalhar de uma forma integrada estadual. Então, um diagnóstico nesse sentido, do mesmo jeito que eu falei, a gente pensar um diagnóstico para essa questão da alimentação escolar, pensar também para essa questão da inserção dos catadores nas políticas municipais de resíduos sólidos, até para a gente levantar também o potencial para a indústria da reciclagem, né? A gente trabalhar em parceria com a indústria da reciclagem, voltando, por exemplo, igual eu falei do carnaval, né? Por que a gente não pode desenvolver algumas ações para disponibilizar produtos ou matéria-prima para as escolas de samba advindas da coleta seletiva e da reciclagem organizada por esses catadores, né? A gente fazer um levantamento das escolas de samba, que tipo de produtos que eles utilizam, né, nos seus desfiles, nas suas festas, né? Que a gente pode suprir com a compra de matérias-primas dessas, né, advindas desses catadores, né? Então é um tema que dá para a gente avançar também nesse sentido, né? Então, tentando avançar aqui por causa do tempo, né? A Angélica falou também uma coisa importante sobre a questão das compras públicas em termos de fardamento escolar, né?
lençóis e produtos para hospitais, para a rede de saúde em geral. Então, isso é um ponto, né, que também a gente pode avançar com trabalhar essa questão de cooperativas de costureiras, né, e para atender pelo menos parte desse mercado, né, a gente pode começar com uma coisa parecida do que foi com o Penai. Eu gostei dessa ideia da Angélica, né, estabelecer pelo menos 30% de compras, né, de cooperativas cadastradas, né, já que o Estado já está fazendo esse mapeamento, né, isso seria muito importante. Agora, na pandemia, a gente aqui no IPEA fez um levantamento de políticas nos estados. No Nordeste, pelo menos 4 ou 5 estados fizeram um convênio com o FIDA, né, que é o Fundo de Desenvolvimento da Agricultura, Fundo Internacional de Desenvolvimento, para financiar cooperativas de costureiras em áreas rurais, né, para produzirem máscaras, né, lençóis, para a rede para a rede de saúde, né, dos estados. Então, com compra dos governos estaduais financiado pelo FIDA. Então, a gente buscar esses tipos de financiamento, né, esse tipo de arranjo possível para, via uma parte, né, nem precisa de ser todo, até porque precisa se estruturar, né, isso é com o tempo que a gente vai estruturar essas cooperativas. Sim, já está no final? Tá, então, já. Mais um minuto só para eu encerrar, né? Por favor, tá bom. Não, Desculpe, porque certamente. São tantos temas, né, que a gente acaba querendo falar tanta coisa, mas é um ponto, então, que a gente pode avançar, né? E o Rio ainda tem essa vantagem, né, de ter uma rede de universidades muito grande, né? São muitas universidades federais, institutos federais, boa parte delas já tem incubadoras, né? Então trabalhar com essas incubadoras no sentido de ação estadual, né, mapear dentro dessas 10 regiões que a Angélica falou, onde tem incubadoras, com quais a gente pode contar e que tipo de assessoria que elas podem prestar para esses empreendimentos. E uma outra coisa, colar essa política de economia solidária sempre com a questão dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né? Até para a gente conseguir buscar financiamento fora, buscar apoio de organizações fora, porque o mundo inteiro está discutindo isso, né, essa questão do desenvolvimento sustentável, né, e como eu sempre digo, ou o investimento, ou o desenvolvimento vai ser sustentável ou não vai ser, né. Então, a gente colar essa ideia da economia solidária com os ODS, que tem tudo a ver, né, geração de trabalho, combate à desigualdade de gênero, valorização do meio ambiente, né, e todos os objetivos aí desses ODS cabem dentro da proposta da economia solidária. E, por último, para encerrar mesmo, pensar um programa de formação, né, um programa amplo, em várias etapas, né, desde formação para empreendimentos, formação para pessoas em geral, gestores, pensarmos disciplinas interdisciplinares, né, matérias interdisciplinares nas universidades para atrair os estudantes, né, para essa temática da economia solidária, não apenas como uma possibilidade de trabalho, né, de assessoria, mas também para despertar dessa consciência, né, essa consciência de atuação, essa consciência de consumo, né, que às vezes as universidades estão muito alheias, né. Isso depende de um professor ou outro professor que queira assumir essa pauta. Então, eu paro por aqui, são alguns temas que eu trouxe, né, para a gente tratar, né, sobre essa questão bem ampla. O Rio de Janeiro, a Angélica falou, isso é importante ressaltar, né, que o Rio de Janeiro tem todo esse histórico de discussão, a gente não parte do zero, né, a gente tem um plano muito bem estruturado, muito bem elaborado, a gente conseguiu uma lei, né, estadual, né, a gente tem movimentos que atuam que desde antes do tema economia solidária, o termo, né, economia solidária se popularizar, né, como o Fórum de Cooperativismo Popular dos anos 90, né. Então a gente tem uma base que dá para a gente partir, né. E nesse sentido, eu, né, enquanto IPEA, a gente se coloca em total à disposição para poder
auxiliar da melhor maneira possível. Obrigado aí, desculpe pelo avançado tempo. Não, na verdade, nós é que nos desculpamos, o impacto da perda da tecnologia inicial comprometeu muito nossa mesa, porque nós teríamos previsto mais quase 40 minutos de debate que, infelizmente, foi consumido. Nós temos que agradecer, nós temos aqui, eu anotei as presenças, obviamente que pode ter mais gente, mas tem os fóruns de Petrópolis, do Rio, de Nilópolis, de Nova Iguaçu, de Niterói, de Mesquita, estavam acompanhando essa live, fora pessoas físicas que não anunciaram, né, de que coletivo representava, isso é muito lindo. A gente vai deixar algumas perguntas que apareceram em respeito e que eu acho que a semana pode dar conta para responder. Né? Exatamente, nós estamos num processo de diálogo comum. Então, existe a ideia da retomada da renda mínima é muito bem recebida por parte do Estado, não é brincadeira a gente poder alimentar minimamente nossos produtores e trabalhadores livres nessa etapa do primeiro semestre de 2020. Em Niterói, nós logramos atingir e estender o benefício mais 3 meses, isso já ainda é um fôlego. Mas também, Angélica, fica para você o recado, a gente gostaria de saber do orçamento do Estado para 2021, mas isso fica para respostas durante o processo da nossa semana, estimulando-nos a não deixar de sair aí do YouTube, do Facebook, porque a semana vai ser incrível. Almir, a sua apresentação foi interessantíssima, acho até que você devia, não sei se você já discutiu com o pessoal da Alerj, que tem um grupo muito consistente discutindo a retomada de desenvolvimento, acho que o Valdec é um dos deputados que mais tem vanguarda nesse processo, Luiz Paulo e outros, porque, sem dúvida nenhuma, a gente tem muito discutido essa questão, que agricultura é essa do Rio de Janeiro, né? Que não é aquela para ser olhada do ponto de vista do centro-oeste, não, ela é a agricultura urbana, a agricultura que retoma aquela terra exaurida pelo flagelo, né, da escravidão, dos insumos e tal, e pode ser uma reinvenção. Mas eu acho que você trouxe muita coisa interessante, e isso merece a gente ampliar para dentro do legislativo e do executivo. Sandro, eu gostei, foi muito interessante a coragem que você teve de apontar, colocar o dedo na ferida do desmonte do que foi a economia do Estado, que também está ligada a uma retomada do Brasil como um quintal dos players internacionais. Eu acho que a gente ficou muito doido para ver o link do livro, muitos pedidos na live pública de como é que chega, como é que acessa, eu acredito que vocês vão passar, e principalmente um desafio que está colocado para o Estado do Rio de Janeiro, que eu acho que está muito ligado à questão ecológica, à questão desse planeta que exatamente, né, não é desenvolvimento apenas, é envolvimento com o humano e com o meio ambiente, que é a cadeia produtiva da reciclagem, que no Rio, quando a gente vê as nossas inundações e não sei o quê, é o flagelo do nosso mar poluído e tudo mais. Então, olha o que vocês iniciaram nessa semana, né? Emoção e muita, muita reflexão conjunta e coletiva. O Almir já botou no público o e-mail dele, eu gostaria que depois a gente disponibilizasse, e eu quero agradecer a todos e todas e passar para vocês darem, não vai ser a consideração final, mas dar um tchau e até a próxima, porque nós não temos muito tempo. Obrigada, gente, foi um prazer estar com vocês, me senti muito honrada. Obrigada. Angélica, você começa? Não, então, Sandro, por favor, você se despede e dê seu e-mail para os contatos aí do pessoal que quer avançar na discussão. Tá ótimo, Sônia, obrigado aí pela mediação, obrigado Almir e Angélica por compartilhar essa mesa, deixo aqui minha saudação a todos que assistiram aqui ao vivo e que forem assistir, né, posteriormente, ao longo da semana, ou seja lá o dia que
Meu e-mail é sandro.pereira@ipea.gov.br, né? Então, estou à disposição ali para auxiliar, qualquer dúvida, qualquer coisa que a gente puder auxiliar, né? E também me mantenho à disposição da Angélica. A Angélica, minha colega aí de longa data, e do Almir também, do Fórum, né, de Economia Solidária, para a gente poder manter, né, esse diálogo, não só essa semana, mas um diálogo permanente, né, de buscar alternativas para um novo desenvolvimento para o Rio de Janeiro, e que o Rio de Janeiro, quem sabe, né, por que não sonhar, seja até um farol, né, para o renascimento da economia solidária, o refortalecimento da economia solidária do Brasil como um todo. Um abraço a todos aí. Obrigada. Almir? Então, rapidinho, Sônia, muito obrigado por dividir a bancada com você, por ser nossa mediadora. Parabenizar o Sandro pela exposição de ideias, a própria Angélica pela exposição e também por ter nos dado o espaço. Meu e-mail a gente colocou na tela, é almir.baptista, Batista com P mudo, almir.baptista@agricultura.gov.br. À disposição para vocês, para a gente seguir os debates e as ideias que a gente apresentou aqui. As ideias que a gente apresentou aqui é produto de uma elaboração, de um estudo dos últimos 3 anos da Delegacia Federal de Desenvolvimento Agrário, aqui do Rio de Janeiro, pela Divisão de Desenvolvimento Rural e agora pelo Serviço de Planejamento e Acompanhamento da Superintendência do Ministério da Agricultura. Tá? A gente também está à disposição para ajudar com os caminhos das políticas públicas, como acessar as políticas públicas mencionadas por mim, pelo Sandro e pela Angélica, etc. PAA, PNAE, PRONAF, Pinater, entre outras coisas. Então, procure-nos, tá bom? E procure também a Coordenação Estadual de Economia Solidária, tá? E agradecer a minha superintendente, a Renata Briata, por me ceder para eu estar aqui, tá? Obrigada. Angélica, querida, por favor, encerre e a gente fecha essa live tão poderosa e anuncie uma belíssima semana. A primeira, você é sempre vanguardista, né? Então, a primeira semana da EcoSol do Estado do Rio de Janeiro. Vamos lá. Você está sem som. Alô, Camila, ela caiu? Angélica? Acho que está instável a rede dela. Volta e meia ela está saindo, né? Angélica? A live está apontando aqui que está com problema. Acho que a live também caiu. Deve ser algum problema na internet de algumas pessoas, ou pode ser da própria Camila, não sei, também, porque quem está administrando. Não sei. Caiu. Então, olha, eu agradeço, só tenho a agradecer. Convido as pessoas a verem a parte dinâmica das feiras que virão, conhecerem as nossas regiões. E aí, agradecer mais uma vez aos professores que nos honraram com essas contribuições. Gente, muito obrigada, uma boa tarde a todos, uma boa semana e um feliz Dia Internacional e Nacional da EcoSol, que nós vamos comemorar amanhã. Tchau. Valeu, Camila. Um abraço. Tchau, Sônia. Tchau, Sam.